Não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. De jeito nenhum! Uma live tão esperada! Oh, que A legal, casa, Raquel! imagina, eu pedi pro marido olhar as crianças, estou aqui na cozinha para variar. Falei assim, não, tem que funcionar o negócio. Nossa, que legal! Você tá na cozinha, que beleza! Eu sei que aí na sua casa muitas coisas acontecem na cozinha, a gente vem acompanhando. Não, a cozinha é o coração da casa. Vocês estão... Raquel, eu quero te agradecer imensamente. Você não sabe a minha alegria de tê-la aqui. Eu estou até um pouco emocionada, porque a Raquel trabalhou com a gente. Assim, a gente nunca trabalhou muito diretamente, vamos dizer, no mesmo espaço físico, Não. mas a gente trabalhava em prol da educação especial aqui no Distrito Federal, em Brasília, capital do Brasil, para quem não é daqui. E a Raquel, ela coordenava esse processo aqui numa regional, numa região aqui do Distrito Federal. E eu, professora dessa mesma região, dessa mesma regional. Então, muito obrigada. Eu vou te apresentar e depois eu vou deixar você muito à vontade e os meus convidados aqui na live também para fazerem perguntas, porque hoje nós vamos falar sobre a educação especial, mais precisamente lá na Califórnia, que é onde a Raquel mora. E aí a gente vai fazendo as perguntas. Eu já tenho algumas dúvidas aqui do pessoal para vocês. Opa. Então vamos lá. Raquel Botelho, psicóloga, pedagoga com formação para início de escolarização da criança com deficiência intelectual pela Universidade de Brasília, psicopedagoga institucional, neuropsicóloga clínica com formação em transtorno do espectro autista e quadros assemelhados, professora da Secretaria de Educação aqui do Distrito Nossa. Federal, em Brasília, no Brasil, desde 2001. E atualmente mora com a sua família na Califórnia, nos Estados Unidos. Acredito que porque seu marido foi transferido Foi profissionalmente. isso, servidor. Ela tem 2 filhos, você vai falar um pouquinho dos filhos, a Laura e o Pedro, e é colunista do blog Mães Mundo Afora, que eu já aproveito para convidá-los a seguir, a acompanhar a Raquel e outras mães mundo afora, que é muito bacana esse Muito, blog. muito. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada por abrir a porta da sua casa para mim. Eu estou muito feliz. Eu acho que quando eu caí na educação especial, eu caí com um propósito de ajudar as pessoas e, e assim, o conhecimento me chega de uma forma mais fácil, né? Então, ficar em casa com as crianças, cozinhando, levando o menino para cima e para baixo, é um pouco frustrante para mim, apesar de eu gostar. Mas aí eu falei, por que não aproveitar a minha vida aqui como dona de casa e começar a estudar também um pouquinho mais sobre o sistema educacional aqui dos Estados Unidos, né? E com isso chegou a oportunidade de escrever no blog Mães Muda Fora, que eu falei, poxa, esse blog é muito legal para poder divulgar como que é a educação especial aqui nos Estados Unidos para outras mães. E com isso veio também o Instagram, que eu recebo toda semana mãe me perguntando sobre como que é a educação especial aqui, qual é o caminho das pedras. E eu falei, quando você me chamou, eu falei, poxa, vamos falar sobre isso, apesar da timidez, né? Eu acho que é uma forma de contribuir. Bom, Uhum. a gente chegou aqui na Califórnia em janeiro de 2018, né? O meu esposo é funcionário público aí do Brasil e ele veio transferido a trabalho. E aqui a primeira coisa foi como buscar uma escola apropriada para os filhos, né? Eu caí de paraquedas no sistema, eu não sabia. Todo mundo falava assim, ah, a escola do bairro, a escola do bairro. E aí eu fui para a escola do bairro, chegando na escola do bairro, eu me apresentei os filhos, levei o laudo do meu filhote, e, e a primeira pergunta que me fizeram foi sobre o AIP, que aí no Brasil a gente chama de Plano Educacional Individualizado. É Uhum.
Eu não tinha um IP, eu tinha o histórico escolar das crianças, a escola daí de Brasília, ela fez um relatório muito bem escrito para mim, trouxe os laudos todos traduzidos em inglês, mas aí eu estava começando um processo novo aqui, né? Então, alguns documentos ficaram deixados de lado e iniciamos o processo da educação especial na escola do bairro. O Pedro tinha quantos anos, Raquel, nessa época? Ai, eu sabe que eu tô com dificuldade de mensurar as idades, mas eu tenho a impressão que o Pedro estava com 8 para 9 anos, 8 anos, 8 anos, né? Então, assim, você chegando com uma criança aqui nos Estados Unidos, em qualquer estado, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para a escola do seu bairro, né? E chegando na escola do seu bairro, você avisa que você tem uma criança com deficiência, qualquer deficiência. E aí, eles são obrigados a te orientar. Tá? Para fazer a matrícula numa escola do bairro, basta o comprovante de residência ou o comprovante que você trabalha na área. Então, na escola da minha filha atualmente, tem várias pessoas que moram do outro lado de Los Angeles, mas estão estudando aqui no nosso bairro. E o cartão de vacina. Né? Eu tenho uma história muito engraçada sobre o cartão de vacina, que eu perdi o cartão de vacina do Pedro nessas viagens e a escola não queria aceitar. E aí vamos fazer exame de sangue no menino, uma loucura. Mas enfim, no final tudo deu certo. Bom, então é isso. O primeiro passo é chegar na escola do bairro. Do bairro, tá? Se você quer que o seu filho estude numa escola pública, tá bom? Bom, tem escola particular, mas a gente já sabe, aqui nos Estados Unidos também é conhecido, que as escolas particulares, elas não dão tanto o apoio necessário para as crianças com deficiência. Então, a tendência é eles acabarem, né, os meninos acabarem indo para a escola pública, tá? A escola pública daqui tem muito recurso. Eu tive possibilidade de trabalhar como voluntária e assim, é muito papel, muita máquina de xerox, computador, mas tem uma coisa que eu percebi que aí no Brasil a gente tem muito mais. A gente é criativo. A gente é criativo demais, né? E aqui eu senti falta dessa criatividade para preparar material diferenciado e tudo mais. Aí parece que é muito orgânico, assim, tudo muito quadradinho, tudo muito controlado. Eu acredito. A minha ideia é essa. Tem muito processo avaliativo por trás, né? Então, é muito controlado mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu achei muito legal, quando a criança falta na escola, uma gravação, eles ligam essa gravação perguntando por que seu filho não foi para a escola e pedem para você, no dia seguinte, mandar uma notificação dizendo por que não foi para a escola. Né? Eles acreditam que a presença é muito importante. E essa gravação, assim, é 5 vezes ao dia. Entendeu? Até você fazer a notificação. Não, é a punição. No dia seguinte, a primeira coisa que você faz, olha aqui, filha, leva o atestado médico, leva aqui. Bom, mas voltando para a educação especial, se deixar, eu vou falando de milhares de coisas ao mesmo tempo. Sim, ele foi para a escola do bairro, você levou toda a documentação daqui do Brasil, sim. E aí sim. Eles fazem uma avaliação? Então, a avaliação demora um pouco para ser feita. O caso do Pedro foi um caso gritante, porque ele não fala, não conseguia entender as novas regras da escola, ele começou a apresentar comportamentos regressivos, o Pedro já estava sem fralda, ele começou a fazer xixi na escola, né? E número 2 também. Então, houve uma regressão bem forte. A questão da língua também. Da língua. Ele começou a ficar agressivo, porque ele não se comunicava. E aí, o professor, ele me convidou para participar dessa avaliação. Ele falou, vamos tentar... Tá falhando. Voltou. Tá querendo acabar a bateria, gente. É uma loucura. Vamos acelerar o IP. E eu falei, ok, vamos acelerar o IP.
meio tempo, quer dizer, eles começaram a fazer acomodações na escola. Como assim acomodações? Não adaptações? Não, acomodações. Por exemplo, a turma que o Pedro estava frequentando não tinha banheiro dentro, mas ele precisava de banheiro. Aqui também tem container, tá? A escola dele tinha, a sala de aula era um container fora do prédio principal, no fundo da escola. E aí o professor falou: vamos fazer essa acomodação, vamos mudar ele, a turminha dele lá para dentro do prédio, na área do pré-escolar, porque as crianças da pré-escola têm banheiro dentro da sala de aula. Então foi feita essa acomodação para ele. Era um espaço mais reservado, mais perto da direção. Então, eles levaram em consideração a necessidade do Pedro. Olha que bacana, né? Eles levaram em consideração a necessidade e o que poderia favorecer até para o desenvolvimento dele. Fizeram essa mudança, essa acomodação, transferindo de espaço. Olá! Eu estou comentando que bacana que a escola teve esse olhar, né, Raquel? Teve esse olhar. Então, fora isso, aí fomos fazer o IP, né? O IP, eu passei por entrevista com a psicóloga da escola, passei por entrevista com a enfermeira da escola. Aí você me pergunta assim: Raquel, mas eles estão aí todos os dias na escola? Não, não estão todos os dias na escola. Tá? Esses profissionais de suporte, eles vão trabalhar na escola de acordo com o quantitativo de aluno. E aqui eles são pagos por hora. Então, se é uma escola que tem muita criança com deficiência, com necessidade educativa especial, eles vão permanecer mais tempo na escola, tá? Então, no caso, a enfermeira ficava na escola quinta tarde e sexta de manhã. A biblioteca da escola, ela trabalha em vários ambientes, em várias escolas, então ela fica 2 períodos na escola. Tá? A psicóloga também trabalha em outras escolas. A fono também. Então vai depender do quantitativo de aluno e a quantidade de horas que esses profissionais vão atender as crianças. Então eu passei por essas entrevistas e aí a gente foi fazer o IP do Pedro. Esse processo com o Pedro foi bem rápido, demorou em torno de 30 a 45 dias, tá? Mas depois, estudando, esse processo demora em torno de 90 dias. Bom, então assim, me perguntam, se eu chegar aí nos Estados Unidos, o meu filho vai ter direito a fono, a TO? Não, não vai ter direito. No início não vai ter direito. Tem criança... Até que se faça esse IP, ou o plano educacional individualizado. Tá? Até que se faça isso. Bom, isso é em todos os Estados Unidos, ok? Porque tem uma lei que se chama IDEA, tá? Essa lei, ela que vai regulamentar a educação especial, tá? Então, essa lei, ela diz o seguinte, que o Estado tem que dar uma educação gratuita e apropriada para todos. E aí, o que é apropriado? A segunda coisa tem que dar. Você tem que pensar no ambiente menos restrito possível, onde a criança consiga estar entre os seus pares. E outra coisa que eu acho interessante nessa lei, que fala o seguinte, que a educação, quando você pensa em educação, você tem que pensar a longo prazo, na independência dessa criança, numa educação a longo prazo e também na empregabilidade dessa criança. Então, não é estudar por estudar. Estudar tem que ter um objetivo, né? E a criança ela tem que atingir o seu potencial ao máximo. Então, por causa dessa lei, no IP a gente vai ter os objetivos. E isso é muito importante para mim, porque esses objetivos, por causa dessa lei, eles vão ser objetivos mensuráveis. Não é o achismo. Eu acho que ele aprendeu as letras. Não. Em quantos por cento de acerto, em quantas tentativas essa criança aprendeu a letra A? Né? Então, aí você fala assim, poxa, mas o professor vai
todo dia que sentar com um aluno ele vai estar anotando os dados? Não. Porque senão ele perde tempo também. E tem toda uma turma. Então, ele escolhe uma vez por semana e anota esses dados. Nessa primeira escola, o Pedro já está na segunda. Nessa primeira escola do Pedro, o professor, ele fez um objetivo para o Pedro que eu achei bem interessante, mas na época não tinha conteúdo e nem domínio, então eu fiquei calada. Porque quando eles vão fazer o IP, eles fazem uma avaliação inicial, que é o Present Level of Performance, que é para dizer o que a criança sabe de fato. Só que a minha criança em questão não falava inglês. Sim. Então ele perguntou, Pedro, o que é isso? Flor. Ele não sabia o que era flor em inglês. Então, imagina como que deu o score dele. E lá embaixo. Lá embaixo. Então, aí no Brasil era um menino que estava incluso, tinha suas dificuldades, mas ele copiava a turma, ele não fala, o Pedro. Mas, enfim, mas ele entendia o que as pessoas falavam em português. Em português, né? Então, aqui ele saiu do diagnóstico moderado, dado pelos psiquiatras aqui, e aqui ele recebeu o diagnóstico de deficiência intelectual e severo, né? Então, tudo bem, mas eu fiquei triste, mas aí uma outra mãe, nesses grupos de desabafo, virou para mim e falou, olha, é interessante ter esse diagnóstico, porque aí você consegue mais serviços. Então, o diagnóstico, nesse ponto, não estava importando tanto. Então, eu vou atrás de serviços que ele tem direito, certo? Isso. Então, vamos lá. O que uma criança com diagnóstico de autismo severo precisa? Precisa da fono, precisa do terapeuta ocupacional, precisa de uma educação física especializada. Então, do psicólogo. Vamos atrás de tudo isso, né? Ok. Bom, mas voltando aos objetivos, um dos objetivos que o professor colocou foi manipular um objeto durante 2 segundos. Em 80% das vezes em 5 tentativas. Eu falei, gente, meu filho sabe isso. E aí eu comecei a estudar, sabe, Mara? Chegou as férias de verão, ele foi para o programa escolar de verão, que aqui eles têm esse cuidado com as crianças com deficiência moderada ou severa, continuar o programa no verão para as crianças não perderem as habilidades. E olha, que legal, já é um diferencial bacana, né? Isso é muito importante, é muito importante. Mas só uma perguntinha assim, com os mesmos profissionais? Não, no caso, nesse ano, no primeiro ano, que eu tenho duas experiências diferentes aqui nos Estados Unidos. No primeiro ano, eles colocaram, como é setorizado, eles colocaram todos os alunos com deficiência numa mesma escola. E aí os professores se voluntariam, quem quer trabalhar nesse programa ou não. E aí o Pedro teve uma professora que era do sul daqui de Los Angeles, de uma escola do sul de Los Angeles. Foi bem interessante. Agora, os monitores da escola que ele estava anteriormente seguiam com atendimento nessa escola para ele. Tá? Certo. Não, é só para saber, porque, vamos dizer, teoricamente, então, eles não têm férias, mas os profissionais têm que ter, né? Eles aqui funciona, os professores são pagos por hora, eles trabalham, muitos professores têm mais de um emprego, então se você quer marcar uma reunião depois do período do horário letivo, você não consegue, não tem atividade sábado na escola, eles cumprem tudo muito à risca. Outro sistema. Outro sistema, inclusive assim, tem um dia na semana que as crianças são liberadas mais cedo, porque aí tem a reunião pedagógica deles. Tá? Então, você estava falando que o professor colocou um objetivo que ele já sabia e você correu atrás, Corri atrás. Bom, e aí ele veio o programa de verão, a gente fez os relatórios do Pedro e tudo mais, mas eu percebi que o Pedro não estava feliz na escola. E no IP, o IP ele tem vários tópicos. O primeiro tópico é a performance do aluno. Depois vem o objetivo.
depois os objetivos, depois vem quais são os serviços que o distrito escolar vai fornecer para o aluno, tá? E isso é muito importante, porque todo mundo fala assim, ah, na escola tem terapia ocupacional. Tem, se o seu filho for elegível para terapia ocupacional, tem, mas quanto tempo ele vai ter, tá? Tudo discriminado aí nesse plano. Tudo discriminado junto com os objetivos também, né? Então, todas as áreas estão discriminadas. Por exemplo, uma mãe entrou em contato comigo que o filho é considerado no Brasil autista. Aqui, ele não foi considerado pelo distrito escolar como que tem autismo. Ele tem aquele atraso da linguagem. Eu esqueci o diagnóstico agora. Ele não conseguiu ter uma praxia, alguma coisa nesse sentido. Não conseguiu. O diagnóstico médico é diferente de um diagnóstico educacional. Então, muitas vezes, se a criança tem o diagnóstico de autismo, mas ele está acessando o currículo, pode ser que ele não tenha os serviços. Entendi. Ele vai ter um olhar diferenciado e tudo mais, mas talvez ele não tenha. Entendeu? Vai ser ensino da necessidade da pessoa, não tanto pelo diagnóstico. Isso. O diagnóstico, vamos dizer, ele importa no sentido de que é uma pessoa com deficiência, ela tem direito a serviço. Ponto. Mas aí a avaliação mais detalhada é que vai dizer quais os serviços que eles têm direito. Né? Sim. Por exemplo, o relatório médico pode até dizer que ele tem direito a um monitor em sala de aula. Não, quem vai definir isso é a equipe da educação especial. E quem forma essa equipe da educação especial? O professor especializado. Se a criança estiver inserida numa sala, num currículo regular, numa sala regular, o professor, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, todo mundo que presta serviço para essa criança vai definir se ele vai ter necessidade de um monitor. Ok. Mas esse monitor, lembra, ele vai ter formação? Depende do estado. Tem estado que os monitores vão ter formação. Agora tem outros estados que não, né? Então, assim, o Pedro aqui, devido ao IP dele e todos os problemas de comportamento, eles acharam por bem que o monitor fosse uma pessoa formada em análise do comportamento. Ah, era psicólogo? Não, não era psicólogo. Era uma estudante de uma outra área qualquer que ela fez um curso para ser técnica de comportamento. E aí tinha uma supervisora que auxiliava. Tem colegas minhas aqui que têm professoras que são BCBAs. No caso do Pedro, agora nessa nova escola, ela não é BCBA. Ela é professora... Que é uma formação, assim, só para o pessoal entender, né? Que é uma formação dentro da análise do comportamento. Isso. Então, a pessoa, por exemplo, é professor, mas também é analista do comportamento. Isso. Só pra gente... a professora atual do Pedro, ela é professora, mas ela não é BCBA. Ela tem cursos em análise do comportamento para ser técnica de análise do comportamento. Inclusive, ela trabalhava nessa área. Então, ela entende de análise do comportamento, né? Então, só voltando lá no primeiro IP do Pedro, o que aconteceu? Então, a gente tem objetivos, os serviços, e aí tem o placement, que aí a gente vai lembrar que é a colocação, aonde que essa criança vai se desenvolver melhor educacionalmente. No caso do meu Pedro, naquele momento, a classe especial dentro da escola regular não estava dando efeito. Apesar deles tentarem fazer acomodações para o Pedro. Não estava ok. O Pedro, ele estava tendo um lanche sozinho, ele ia para o parquinho sozinho, e aí me sugeri para uma escola privada e especializada, uma escola particular especializada. Bom, é caríssimo. Quem paga? Imagina. Eu não tenho condições de pagar. O distrito escolar está pagando. E aí, tudo que eles fazem na escola, eles têm que informar o distrito escolar, que é a agência controladora. Né? Entendi. Então, se a gente for pensar no place, como que é a educação especial, quais são
os atendimentos dentro da escola que a criança tem, pensando num ambiente menos restrito possível, a gente começa. Tá falhando. Voltou? Aí, voltou. Aham, voltou. Então, pensando no menos restritivo, voltou. Menos restritivo Não, são as possível. mensagens. Isso. Então, numa classe regular comum, com monitora ou sem monitora? Vai depender do IP. Tá. Ou eu posso ir para uma classe especial com um currículo regular, que eles chamam de mainstream, e aí eu vou alguns momentos do meu dia para a classe regular comum, com ou sem monitora. Eu posso ter classe regular comum com sala de recurso. Eu posso ter classe especial, um diferencial. Aqui, a classe especial do Pedro, na primeira escola, tinha 7 alunos. E nessa segunda escola tem 13 agora. 13, é. Então, ok. Ele, em alguns momentos, o Pedro não, mas em alguns momentos, as crianças que estão no ensino, na escola regular, né? Elas podem sair dessa classe especial e aí elas são inclusas para fazer atividades na sala regular. E aí, que atividades que elas vão fazer? Na maioria das vezes, as pessoas têm a sensibilidade de colocar a criança inclusa nas áreas que ela tem maior potencial. Então, se é uma criança que vibra com matemática ou hiperfoca matemática, talvez a aula de matemática seja o melhor momento para inseri-la. E aí, é tudo anotado. Tudo anotado. Como que ela se comportou, quantas vezes ela acertou, quantas vezes errou, para ter dados quantitativos e qualitativos para subsidiar essa reunião, para definir aí, ela vai ser incluída ou não vai ser incluída? O que ela precisa, né? Então, quando eu cheguei com um professor, eu falei, não, mas o Pedro, em casa, ele vai no banheiro sozinho. Aí ele mostrou, ó, aqui, ó, no primeiro dia, 3 acidentes, segundo dia, 4 acidentes. Né? Eu não tinha como falar, não, não. Era o que ele estava vendo ali naquele ambiente, no ambiente escolar. Sim, sim, no ambiente escolar. Então, aí é feito esse placement e o IP é uma coisa, é um contrato que a gente tem com a escola, contrato, e você pode pedir para revisitar o IP todas as vezes que você achar que alguma coisa não está ok. E no IP vai estar escrito se a criança vai ter direito ao transporte público ou não, se a criança vai ter direito ao programa de verão, né? O que mais? Se a criança vai ter a fono, TO, quantos minutos ela vai ficar inserida na sala regular, quantas vezes por semana. Né? Então é como se fosse um contrato mesmo. Na realidade, a família fica sabendo do que acontece com o filho naquele espaço ou nos espaços que ele precisar frequentar e quais os profissionais que vão atendê-lo. E é bacana também isso, porque você pode, se precisar, cobrar da escola se não estiver acontecendo, que eu acho difícil, pelo que você está falando, eles procuram cumprir, né? Arriscam o que eles planejaram ali nesse plano educacional, né? Sim. Agora, vamos pensar. E criança com TDAH, né? Criança com TDAH, déficit de atenção, talvez elas não sejam crianças que precisam desses serviços, como uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, mas elas precisam de um atendimento diferenciado. E aí a gente pensa, então, nas acomodações. E tem uma lei para isso, que se chama 504 Plano 504. Foi um ato também que foi feito aqui nos Estados Unidos lá por 1973 e que o objetivo era ajudar essas crianças a acessarem o currículo também. Então, existem os formulários, existe o IP, e aqui tá, só para mostrar, isso daqui é todas as reuniões que eu vou na escola com o Pedro, eu vou anotando, vou colocando aqui.
né? E a Uhum. dica que eu dou é qualquer coisa que você solicitar para a escola, faça por escrito, faça por e-mail, Uhum. porque da mesma forma que a escola tá mandando para você as solicitações, os pedidos, mandando relatório, né? Ela tá fazendo o dossiê do seu filho lá na escola e você também tem que fazer um dossiê na sua casa. Uhum. E É uma dica importante essa. Até não, mesmo aqui no Brasil, eu sempre falo com os pais, inclusive, por exemplo, nessa época agora de distanciamento social, eu estou orientando os pais, porque eles estão ficando muito com os filhos, acompanhando nas tarefas escolares. Eu falo, olha, anota o que seu filho está dando conta de fazer, o que ele não dá conta, o que ele precisa de ajuda, como é que você está fazendo, porque na realidade, os pais agora sabem mais desse estudante do que a escola. Porque praticamente aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um mês de aula só. Então, não teve tempo nem de fazer o PEI, o Plano não, Educacional Individualizado, praticamente. Né? Porque a não. gente teve aí um mês e pouco de aula. Né? Então, eu falo, É, anote. eu anoto tudo. Anoto também, eu faço vídeo do Pedro o tempo inteiro. Por exemplo, agora, num dos objetivos é a gente trabalhar os símbolos, né? Esses símbolos universais de perigo, de pare, de hospital, polícia, Uhum, banheiro. Então, eu tenho 15 fichinhas. Ele tem que acertar em 4 ou 5 tentativas, pelo menos 90%. Então, eu falo, marido, vem cá, filma aí. Aí, Pedro, qual é a stop? Né? E aí ele uhum. vai contando para mim e anotando para a gente ter dados para futuras reuniões. Aham. Então, E muito até importante. também, Raquel, para ver como é essa voz de comando. Porque a gente tem que entender que no caso de vocês tem essa questão da língua, que Sim, que puxa um sim. pouquinho. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que em casa ele responde os 90%. Mas como que a Raquel está fazendo para ele responder os 90%? Não é porque E ele não sabe, é porque a voz de comando, o entendimento dele, o processamento dele vai por essa via, né? vai. Não, e eu tento emparelhar, né? Eu falo em inglês e depois falo em português, porque aqui em casa a regra básica, a gente vai voltar para o Brasil. Então, a gente, como família, a gente optou falar sempre em português em casa. Então, como que de repente eu deixo de ir para a escola? Minha mãe assume o papel de professora e começa a falar inglês comigo. Não tem cabimento. Então eu falo português e falo inglês. Eu leio o texto em inglês, a primeira frase, depois português. Inglês, português. E tadinho, né? Porque escutar a mãe falando inglês deve doer o ouvido dele também, né? Porque um sou eu, um sou eu. Mas, Mara, a gente abriu outra janela, mas qual era a janela anterior que eu tava falando? Eu esqueci. Eu Não, falei dos você, prazos. você estava falando, não, você estava falando do playment, do local, Do aí foi placement, decidido, né? foi para a escola particular, mesmo Isso, o distrito pagando, né? E isso. aí você contou de todas as hipóteses Sim. dessa estrutura, né? Que a Então, criança pode estudar. na escola particular, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, poxa, ele vai sair, né? Ele estava incluído no Brasil, foi para uma classe especial e vai para uma escola privada onde só tem crianças com autismo, né? Não, tem outras crianças, outras crianças com outras necessidades educativas especiais, inclusive tem criança com não no lugar onde ele está inserido, porque essa escola colocaram assim, onde tem o STEAM Program, que são crianças que têm facilidade com ciências, tecnologia, matemática, diríamos assim, que são as crianças com autismo barra altas habilidades. Aham, Tem a escola, onde tem o acesso ao currículo normal, regular, mas são crianças que apresentam comportamentos que a escola regular, mesmo com os apoios, com tudo, não estava dando conta, não conseguiu, aham, né? Tiveram suas dificuldades, tanto a escola de incluir, como tanto o aluno de se ajustar a esse sistema, então acabou indo para lá, sempre com permissão dos pais, né? aham, E porque no AIP os pais eles têm o mesmo peso, uhum, isso é importante.
É, e Era era uma... uma pergunta que eu ia te fazer, mas não sei se eu te faço para não cortar o seu pensamento. Pode fazer, o meu pensamento Por já está cortado. exemplo, por exemplo, eu sou pai, eu sou família e não aceito essa decisão ou essa indicação aí no IP. O que vai valer? Onde chega aí Tá, para uma isso, decisão? muito legal essa sua pergunta, muito legal essa pergunta. Sobre objetivo, isso aí é fácil de você discutir. Primeiro que você pode levar alguém, primeiro, o pai ou a mãe que não falam o idioma local, a escola, o distrito escolar tem que contratar um intérprete, tem que contratar um tradutor. Você já avisa que você não fala que você precisa desse tradutor. A Uhum. segunda coisa que eu sugiro aos pais é assim, antes da reunião, peça o rascunho para você saber o que vai ser discutido nessa reunião. Porque daí dá tempo de você revisar, dá tempo de você grifar, colocar suas perguntas e tudo mais. Nossa, que A chique, hein? Rascunho da reunião é chique. rascunho da reunião. Porque o relatório já está pronto. Terceira coisa é o seguinte, ok, o objetivo eu não estou de acordo, isso aí é fácil você conseguir discutir. Agora, se você acha que seu filho ele tem direito a uma determinada coisa, porque o diagnóstico não, a elegibilidade que a escola deu não está de acordo, você pode pedir para a escola uma avaliação independente. E aí vai ser Oh. uma pessoa que não é da escola, não é conhecido seu, não é alguém Uhum, neutra, que uma trabalhe pessoa com seu neutra. filho, é uma terceira pessoa que vai fazer essa avaliação independente, Uhum, tá? Então, pode fazer isso também, uhum, né? entendi. Isso é muito legal, porque a gente tem que pensar o seguinte, que o IP é ele que vai dizer se a criança vai entrar na educação especial ou não, Uhum, né? Tá, ok, mas vamos supor, eu estava falando do menino com TDAH que precisa de acomodação. sim. Na escola tem o que a gente faz, que é feito em Brasília, são os agrupamentos. E os agrupamentos têm as camadas. Então começa com várias crianças, aí depois faz um grupo menor e depois pode ser individual ou com um grupo menor ainda, mas intensivo, de forma intensiva. Se dentro Uhum, desse agrupamento você não conseguir perceber resultados, sempre pedindo dados e tudo mais, você começa a pensar, poxa, pode ser que seja uma criança que tenha uma dificuldade de aprendizagem mais severa, que faça parte da educação uhum, especial, né? Então, o problema que eu tenho lido muito assim, que várias crianças passam anos e anos fazendo esse regrupamento e a escola não vê melhora, mas também não submete a criança para uma avaliação da educação especial, onde já poderia ter mais serviços, exato. E né? aí a família pode pedir, Raquel? Se a família está Sempre, dentro? sempre. A família sentiu, acha. Não espera lá do médico, pede, mas pede por escrito. Pede por escrito. Uhum. Porque vai ter o prazo, eles vão ter um prazo para te mandar um convite. O convite não, mandar A resposta, né? dizendo sim, nós vamos avaliar, Uhum, né? uhum, Então, peça. Inclusive, aqui tem um programa que qualquer professor que vê em qualquer momento, de 0 até seus 21 anos, vê que a criança tem algum atraso, alguma coisa que indique que seja da educação especial, ele tem que avisar a família. Se chama uhum, Child Find, tá? Ele tem que avisar a família. Claro, não falar, oh, uhum. seu filho tem deficiência. Não, com jeitinho, né? Tem que avisar, porque Até dói. porque parece que a visão deles aí, Raquel, é de cidadania mesmo. Então, assim, hoje ele é criança, mas a gente vai prepará-lo, né? Como você falou anteriormente, para a vida no trabalho, porque essa criança vai crescer. Então, Sim, eu vou ver quais as habilidades, se são altas habilidades, se tem hiperfoco, onde ele é bom, vou encaminhando por aí, mas também preciso suprir as necessidades para que ele vá para a escola, mas que ele possa aprender, para que ele possa ter uma profissão, né? Eles têm já essa visão, parece que é bem sim. determinado aí, né? Mara, agora sim, Culturalmente. tem os dois lados. Eles têm essa visão, mas isso custa para o sistema. Então, a Aham. gente, os Ele tem pais que têm que colocar investir isso. nesse cara aí.
os pais têm que ficar em cima, têm que ficar observando, né? Poxa, o relatório tá ok? O que tá falando é realmente meu filho, né? Tem que ter Uhum. voz, tem que ter voz. E aí você vai ver como que você consegue essa parceria com a escola. Bom, um exemplo pessoal meu foi que eu pedi para a escola a introdução da comunicação alternativa por meio de iPad. E aí ela falou, vamos ver. O vamos ver foi passando, vamos ver foi passando. Isso foi me deixando angustiada, porque eu comecei a perceber que o Pedro tinha demonstrado interesse por YouTube e estava mexendo super bem no computador. E a pasta PEX dele, que foi cedida para a escola, ele já não estava mostrando interesse nenhum, estava sempre nas mesmas figuras. E, poxa, eu acho que está na hora. E aí, Uhum. eu fiz a reunião com a fonoaudióloga, ela falou, vamos ver, vamos tentar mais um tempo. E o tempo foi passando. E ninguém me deu uma resposta. Acho que eu falei, olha, eu tô achando isso. Ele falou, olha, por que você não faz uma avaliação? Aí, o plano de saúde, que é importante ter aqui, Uhum. pagou uma avaliação e sim, ele estava pronto para essa pessoa especialista em comunicação para Para utilizar comunicação. o iPad com um programa. E sim, o Pois que, que eu é, fiz na escola? Eu falei, eu essa quero dica da agora. Raquel é essencial, gente. E assim, não é só aí, Raquel, é aqui também. Se a família tá vendo, a gente tem que falar, porque a gente está lidando, no nosso caso aqui, com problemas no desenvolvimento. E se esse desenvolvimento não está sendo estimulado da maneira correta, ou se eu tenho potencial para e ninguém está fazendo nada, então a família precisa falar realmente, né? Sim, e aí eu fiz o caminho inverso, eu nem sabia, mas eu pedi a avaliação independente, eu paguei a avaliação independente, e o que aconteceu? Eu cheguei na escola e falei, olha, eu queria que a equipe do AIP recebesse esse relatório, e aí eu fiz uma cartinha para a equipe do AIP ter ciência da última avaliação em termos da comunicação do Pedro, anexei, deram recebido, eu nem pedi o Ah, recebido, como é uma coisa tão comum, já fizeram recebido. Eu falei, aham, oba! Coloquei na pastinha dele aqui, depois de 15 dias veio a autorização, né, o convite para uma avaliação, e aí 60 dias para avaliação, aí agora ele está nos 60 dias trial, para tentar ver se ele adequa ao iPad dele. Aí eu sutilmente mandei para a escola, olha, esses dias da quarentena são dias ativos, são. Então, em casa eu estou trabalhando com um device, estou trabalhando com um iPad, com um programa que vocês indicaram. Está contando como as tentativas? Estou esperando aham. resposta, né? Isso. Então, E assim, você está a gente, filmando tudo, né? Com certeza, para sim, eles eu terem quero o essa melhor para noção. ele, né? A família quer Sim, o melhor e o sistema, eu entendo os entraves do sistema e tudo mais, mas assim, se a gente não investir enquanto a criança é pequena agora, a gente não sabe aham. como que vai ser o futuro, Não, e a né? gente precisa investir o quanto antes. É isso que a gente tem falado o tempo todo. Inclusive, as pessoas falam: nossa, você parece que fica repetindo. Mas é para repetir mesmo, para ver se vai incorporando. Porque a Sim, gente está trabalhando com atrasos no desenvolvimento, gente. E se a gente sim. não começa o quanto antes, aí é independente da idade. Esses dias uma mãe estava chorando porque o filho já tem 10 anos e agora que ela foi descobrir. Não, passou, passou. Então agora, pé na tábua. Porque senão, se você ficar também chorando 10 anos perdidos, né? Entre aspas, assim, que esse menino não foi estimulado, você vai perder mais outros tantos chorando por isso. Então vamos arregaçar as mangas e vamos a partir daí. Deixa eu te falar. O nosso tempo está acabando. Eu sei que você não falou nem um terço do que você estava planejado de falar. E a gente quer saber muito mais. Eu imagino. Eu te conheço. Você está aí. Dá para fazer uns 50 lives.
E aí eu queria já te convidar para a gente fazer uma continuação um outro dia. Aí a gente vê o dia da sua disponibilidade, aí do seu esposo, para ficar com as crianças. Mas eu acredito, Raquel, que é fundamental a gente trocar, para a gente saber um pouco como é aí, porque às vezes também a gente pensa que é a oitava maravilha, mas como você está falando, tem também todas as questões, mas também para a gente trocar essas questões assim. Todos somos pais ou profissionais que temos filhos, estudantes autistas, e como é que a gente, né, pode fazer isso? É no sentido mesmo de trocar ideias, experiências, né? O que eu acho interessante é que nas escolas tem esses atendimentos diferenciados, que era o que eu sentia aí na nossa cidade e em outros estados também. Eu acho que quando a gente pensa em educação especial, a gente tem que pensar na escola como um todo, que todo mundo vai se beneficiar da educação especial. Só que, por outro lado, quando a gente pensa em inclusão, Mara, a gente tem que ver se esse ambiente está sendo positivo para a criança. Né? Eu sou super pró-inclusão, mas quando eu via que meu filho não queria entrar na escola, que ele estava sozinho, isolado, comendo num cantinho, sofrendo, até que ponto ele está sendo incluído? Então, né, até que ponto ele está fazendo parte do sistema? Apesar das acomodações, das adaptações, das modificações, ele não estava feliz. Então, até falei numa outra live, agora quando ele vai na escola que ele vai, do porteiro ao diretor, todo mundo sabe quem é o Pedro. Oi, Pedro, dá high five, como que você tá? Ih, o Pedro hoje tá nervoso, né? Ah, ele vai andar de ônibus hoje, então dá uma moedinha. Na escola que ele estava anteriormente, não tinha esses passeios, porque tudo assim quem vai ser responsável, né? Quem? Não, eu não vou sair. Ah, aquele menino ali é aluno do fulano. Não, a educação especial é quando a escola inteira está envolvida. Abraça, acolhe. Abraça. Todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender, né? E hoje ele está feliz, Raquel, lá? Hoje ele está feliz. Hoje, as mães têm a tendência, fica um corredor aberto, você deixa a criança ali e o professor pega, né? Eu ponho a mochila nele, dou um beijo e falo, vai. Ele vai para a sala dele pulando. Tem coisa melhor do que isso? Pois é, não tem preço, não tem preço. Não. Ele está feliz agora, né, Raquel? Tá feliz. Então, isso que é importante. Você pega a criança está bem humorada quando sai da escola. Né? Isso é importante demais. Deixa eu te falar, você aceita o nosso convite de uma outra live, em outra oportunidade? Aceito! Porque assim, eu falo assim, o Instagram, ele só nos dá uma hora. E aí, daqui a pouco, ele começa com aquele cronômetro regressivo. Aí eu vou ficando nervosa, porque ele corta. E aí a gente não recupera. E, por exemplo, a gente poderia até continuar, mas eu teria que salvar primeiro. Aí as pessoas já desanimam para voltar. Mas eu já te convido para uma nova oportunidade. E te agradeço mais uma vez. Nada, de nada. Para mim é um prazer estar passando todas as informações daqui para vocês. Não sei, eu acho que tem coisas boas que a gente pode copiar, tem coisas também que não são tão boas que a gente pode deixar de lado, né? Mas é aproveitar esse momento de trocas, de oportunidade. Várias pessoas perguntam como que faz para escolher a escola. Eu já deixo a dica, se vocês quiserem olhar. Procura no site Great Parents, que aí você vai vendo quais são as que têm pontuação boa aqui nos Estados Unidos. Tudo isso influencia. Qualquer coisa também, vocês entram aí na Rachel, né? Raquel Botelho, @ né? E também no blog Mães Mundo Afora, vocês vão seguindo a Raquel, ela publica coisas muito legais. A Márcia tá mandando beijinhos para os meninos lindos. A Romina, que saudade! Você tá cheia de fãs aqui também, viu? A Carol diz que foi muito bom ouvir, quero mais. Então, nós vamos ter mais de Raquel Botelho, vou marcar e a gente vai divulgar aqui. Raquel, mais uma vez, muito, muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo aí na Laura, no Pedro. Fiquem bem, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Todo mundo mandando um beijo. Que legal.
Tchau, Raquel. Tati. Obrigada.